O Peregrino, por John Bunyan, capítulo 18. Os peregrinos encontram Ateu e passam pelo solo enfeitiçado. Ora, depois de algum tempo, viram alguém que lá longe vinha só e tranquilo pela estrada na direção dos dois. Disse Cristão ao companheiro: lá vem um homem que caminha em direção oposta de Sião. De certo, vem ter conosco. Esperançoso: estou vendo. Fiquemos atentos agora, pois talvez também ele se revele um adulador. Veio o homem aproximando, afinal se encontraram os três. Chamava-se Ateu e perguntou-lhes para onde seguiam. Cristão: vamos para o Monte Sião. Ateu caiu em gostosa gargalhada. Cristão: por que todo esse riso? Ateu: rio por ver que são ignorantes, impondo-se a si mesmo jornada tão tediosa e, no entanto, provavelmente nada terão para compensar seus esforços, senão a própria viagem. Cristão: por quê? Acha que não seremos recebidos? Ateu: recebidos? Esse lugar com que vocês sonham simplesmente não existe. Cristão: não neste mundo, mas sim no que há de vir. Ateu: quando eu estava ainda em minha terra natal, ouvi isso que vocês agora me dizem, e curioso saí a procurar, mas já há 20 anos busco essa cidade, e mesmo em todo esse tempo não vi nem sinal dela. Cristão: também ouvimos e cremos que há de fato um lugar assim a encontrar. Ateu: ora, se eu não tivesse acreditado, certamente não teria deixado a minha terra para procurá-lo. Mas nada encontrando, e se de fato existisse, eu certamente o encontraria, pois busquei bem mais do que vocês. Volto pelo mesmo caminho. Buscarei agora ânimo nas coisas que um dia desprezei, trocando-as por esperanças, hoje sei, vãs. Será verdade o que diz este homem? Perguntou o cristão ao companheiro. Esperançoso: cuidado, ele é um dos aduladores. Lembre-se do que já passamos por dar ouvidos a esse tipo de gente. Ora, então não existe nenhum Monte Sião? Pois já não avistamos das montanhas aprazíveis o portão da cidade? E não devemos também andar na fé? Continuemos, para que o homem do chicote não nos açoite de novo. Você é quem deveria ter me ensinado esta lição que lhe sussurro agora no ouvido. Se você parar de ouvir a instrução, meu filho irá afastar-se das palavras que dão conhecimento. Leia Provérbios, capítulo 19, versículo 27. Ouça, meu irmão, não lhe dê ouvidos, creiamos para a salvação da alma. Leia Hebreus, capítulo 10, versículo 39. Cristão: meu irmão, não lhe fiz essa pergunta porque duvidasse da verdade de nossa crença, mas para pô-lo à prova e para arrancar de você o fruto da sinceridade do seu coração. Quanto a esse homem, só sei que está cego pelo Deus deste mundo. Prossigamos nós dois, sabendo que cremos na verdade e que nenhuma mentira pode vir da verdade. Leia 1 João, capítulo 2, versículo 21. Esperançoso: agora sim, alegro-me na esperança da glória de Deus. Afastaram-se então do homem que, rindo deles, seguiu seu caminho. Vi então em meu sonho que caminharam até alcançar certo país. O ar dessa terra deixava os forasteiros naturalmente sonolentos. Ali, Esperançoso viu-se bastante entorpecido e pesado de sono. Esperançoso: sinto-me sonolento, tanto que mal consigo manter os olhos abertos. Vamos nos deitar e cochilar um pouco. Cristão: de modo nenhum, pois temo que dormindo talvez jamais despertemos. Esperançoso: por que, irmão? O sono é agradável ao homem laborioso. Ficaremos revigorados depois de uma soneca. Cristão: não se lembra de que um dos pastores nos alertou sobre o solo enfeitiçado? Com isso, ele quis dizer que não deveríamos dormir. Portanto,
Não nos entregaremos ao sono como os outros, mas sim vigiaremos e permaneceremos sóbrios. Leia 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6. Esperançoso. Reconheço o meu erro. Se eu estivesse aqui sozinho, certamente dormiria, talvez à custa da própria vida. Percebo ser verdade o que disse o sábio. É melhor ter companhia do que estar sozinho. Leia Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9. Até aqui a sua companhia tem sido uma bênção para mim. E certamente você terá boa recompensa por seus esforços. Cristão. Para espantar a sonolência, então, nada melhor que uma boa conversa. Esperançoso. Ora, como não? Cristão. Por onde começamos? Esperançoso. Por onde Deus começou conosco. Mas, por favor, comece você. Se os santos se acham sonolentos, mofinos, que ouçam o que dizem esses dois peregrinos. Sim, que aprendam com eles devotados, como manter bem abertos os olhos cansados. A comunhão dos santos, os olhos no eterno, mantém o homem desperto e longe do inferno. Nesse momento, o cristão começou a dizer: vou lhe fazer uma pergunta. Como foi que começou a pensar em agir como hoje? Esperançoso. Você pergunta como comecei a buscar o bem da minha alma? Cristão. Sim, essa é mesmo a minha pergunta. Esperançoso. Passei muito tempo hipnotizado pelas coisas que se veem e vendem na nossa feira. Coisas que hoje, creio, teriam me arrastado à perdição e à destruição, caso nelas eu persistisse. Cristão. Que coisas eram essas? Esperançoso. Todos os tesouros e riquezas do mundo. Também adorava a desordem, as orgias, a bebida, os palavrões, a mentira, a impureza, a violação do sábado e muito mais. Tudo que concorria para a destruição da alma. Mas ouvindo e refletindo sobre as coisas divinas, ouvindo de você e também do amado fiel, que foi morto por sua fé e pelo reto viver na feira das vaidades, finalmente descobri. O fim delas é morte. Leia Romanos, capítulo 6, versículo 21. E que por causa dessas coisas, a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Leia Efésios, capítulo 5, versículo 6. Cristão. E você, então, imediatamente se deixou arrebatar pelo poder dessa convicção? Esperançoso. Não me dispus logo de início a reconhecer a iniquidade do pecado, nem a condenação que sobrevém a quem a pratica. Bem pelo contrário, assim que a palavra penetrou em minha mente, passei a empenhar-me por fechar os olhos à luz. Cristão. Mas o que foi que nos fez perseverar naquela vida, mesmo diante dos primeiros esforços do bendito Espírito de Deus em você? Esperançoso. Bem, primeiro porque eu ignorava que aquilo fosse a obra de Deus em mim. Nem me passava pela cabeça que é pelo despertar para o pecado que Deus começa a conversão do pecador. Segundo, porque o pecado era ainda muito agradável à carne e eu relutava em abandoná-lo. Em terceiro lugar, não via como me separar de meus velhos companheiros, pois a sua presença e seus atos me eram tão desejáveis. E finalmente, as horas em que essas convicções tomavam conta de mim eram tão dolorosas e tão aterrorizantes que meu coração não podia suportá-las, nem mesmo a lembrança delas.